O filho milionário volta esperando festa, mas encontra silêncio e dor. A mãe caminha para uma mendiga, como se fosse alguém da família. Um pedido de socorro está escondido naquele gesto. E a verdade que ele descobre muda tudo o que acreditava. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. A estrada que cortava o interior de Minas Gerais parecia interminável naquela tarde de setembro. Rodrigo Mendes dirigia seu carro importado com o vidro entreaberto, deixando o ar fresco da serra entrar e bagunçar seus cabelos ainda úmidos do banho rápido que tomara no hotel antes de partir. 3 semanas longe de casa. 3 semanas fechando contratos, negociando com investidores estrangeiros, dormindo em quartos impessoais de hotéis 5 estrelas. O cansaço pesava em seus ombros, mas o coração batia acelerado. Hoje era diferente. Hoje ele voltava para Belo Horizonte com mais do que boas notícias sobre os negócios. Trazia consigo um presente especial, cuidadosamente escolhido durante uma tarde livre em São Paulo. No banco do passageiro, embrulhado em papel de seda cor de pêssego e amarrado com uma fita dourada, descansava um xale de cachemire legítimo, macio, delicado na cor bege que sua mãe tanto gostava. Rodrigo sorriu sozinho ao imaginar a reação dela. Dona Teresa sempre fora avessa a luxos, sempre preferira a simplicidade. Mas ele sabia que, vindo dele, aquele presente seria recebido com aqueles olhos brilhantes que só uma mãe sabe fazer. Ela era assim, simples, generosa. O tipo de mulher que guardava marmitas extras na geladeira para os vizinhos que passavam dificuldades, que abria a porta para qualquer um que batesse, pedindo um copo d'água, que dizia que Deus sempre dava um jeito quando as contas apertavam. Rodrigo havia crescido naquela casa da Rua das Acácias, no bairro Santa Efigênia, zona leste de Belo Horizonte. Uma casa de 2 andares pintada de amarelo, desbotado, com uma pequena varanda na frente e um quintal nos fundos onde sua mãe cultivava jabuticabeiras e pés de limão. Era uma casa humilde, mas cheia de vida, cheia de memórias. Foi lá que ele aprendeu a andar de bicicleta. Foi lá que sua mãe o ensinou a fazer contas com grãos de feijão na mesa da cozinha. Foi lá que ele prometeu, ainda adolescente, que um dia daria a ela uma vida melhor. E dera, ou pelo menos achava que dera. Depois de formar em administração, Rodrigo trabalhou sem parar. Montou uma empresa de logística que cresceu rápido, muito rápido. Em 5 anos, já tinha filiais em 4 estados. Conheceu Verônica em um evento corporativo. Ela era elegante, articulada, ambiciosa. Pareciam o casal perfeito. Casaram num domingo ensolarado, com festa em um buffet de luxo. Dona Teresa estava lá sentada na primeira fila, com um vestido azul claro que ela mesma costurara. Chorou durante a cerimônia inteira. Rodrigo achava que eram lágrimas de felicidade. Hoje, dirigindo pela estrada, ele se perguntava se não havia algo mais naquele choro. Nos últimos 2 anos, Rodrigo estivera cada vez mais ausente. Viagens a negócios se tornaram rotina. Verônica assumira o controle da casa, das finanças pessoais, da organização do dia a dia. Ele confiava nela. Afinal, ela era sua esposa. Ela dizia que cuidava de tudo, inclusive de mandar o dinheiro mensal para Dona Teresa. Rodrigo sempre insistira que a mãe morasse com eles no apartamento novo, espaçoso, com vista para a Lagoa da Pampulha. Mas ela recusava. Dizia que preferia sua casinha, seu quintal, seus vizinhos de sempre. Rodrigo entendia, ou achava que entendia. O celular no suporte do carro vibrou. Uma mensagem de Verônica. Estou em Uberlândia com minha irmã, volto amanhã, aproveite o descanso. Rodrigo franziu a testa. Verônica viajava muito ultimamente. Sempre com a irmã Viviane. Sempre para resolver questões de um suposto negócio que as duas estavam montando. Ele nunca perguntava muito. Confiava. A cidade começou a aparecer no horizonte. Belo Horizonte, com suas montanhas ao redor, seus prédios que se misturavam com árvores, suas ruas que subiam e desciam. Rodrigo sentia uma nostalgia quente no peito. Aquela era sua cidade, seu lugar. Ele dirigiu pelo centro, passou pela Avenida Afonso Pena,
virou à esquerda na Rua da Bahia e seguiu até o bairro Santa Efigênia. As ruas eram mais estreitas ali, as casas coladas umas nas outras, crianças brincando na calçada, cachorros latindo, música sertaneja vazando pelas janelas abertas. Quando estacionou em frente à casa da Rua das Acácias, número 132, uma estranheza tomou conta dele. A casa estava diferente. Não conseguia identificar exatamente o que era, mas algo estava errado. O portão de ferro, sempre bem pintado, estava enferrujado. As plantas da varanda, que sua mãe regava religiosamente todas as manhãs, estavam secas, marrons, mortas. A tinta amarela da fachada parecia ainda mais desbotada, descascando em alguns pontos. Rodrigo pegou o presente no banco do passageiro e desceu do carro. O silêncio era pesado. Ele empurrou o portão, que rangeu alto, um som agudo que ecoou pela rua vazia. Subiu os 3 degraus da varanda e parou diante da porta da frente. Estava entreaberta, apenas alguns centímetros, mas o suficiente para que uma corrente de ar frio saísse de dentro. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Sua mãe nunca deixava a porta aberta. Ela tinha medo de assaltos, de gente estranha, de qualquer coisa que pudesse entrar sem ser convidada. Rodrigo empurrou a porta devagar. O rangido das dobradiças velhas parecia um lamento. Entrou. A sala estava escura. Todas as luzes apagadas, mesmo sendo quase 6 da tarde, e o sol já começando a se pôr. Ele procurou o interruptor na parede e acendeu a luz. O que viu o deixou paralisado. A sala, antes organizada e cheia de vida, estava vazia. Não literalmente vazia, mas abandonada. A televisão coberta por um lençol empoeirado, as almofadas do sofá sujas, manchadas, o chão com uma camada fina de poeira. O cheiro era de mofo, de lugar fechado há muito tempo, de lugar onde ninguém vive. Rodrigo sentiu o estômago revirar. Ele largou o presente em cima da mesinha de centro e caminhou até a cozinha. A cozinha era pior. A pia cheia de louça suja, o fogão com as bocas engorduradas. Ele abriu a geladeira e o que viu o fez recuar um passo. 3 garrafas de água, nada mais. Apenas 3 garrafas de água e um pote de manteiga aberto, com a manteiga toda ressecada, amarelada, claramente vencida há semanas. Rodrigo fechou a geladeira e abriu a despensa. Estava trancada. Um cadeado novo, reluzente, pendurado na porta de madeira. Ele puxou. Não cedia. Por que diabos a despensa estava trancada? O coração de Rodrigo agora batia descompassado. Ele saiu da cozinha e foi até a escada. Subiu rápido, 2 degraus de cada vez. No 2º andar abriu a porta do quarto da mãe. A cama estava feita, mas o colchão parecia afundado, velho. As cortinas fechadas deixavam o quarto mergulhado em penumbra. Ele abriu o guarda-roupa. As roupas estavam ali, mas poucas, muito poucas. Onde estavam os vestidos que ele comprara para ela no ano passado? Onde estava o casaco de lã que mandara de presente no inverno? Rodrigo desceu a escada aos tropeços, agarrado ao corrimão. Ele chamou a voz saindo trêmula. Mãe? Nada. Mãe, a senhora está... Aí? Silêncio. Ele atravessou a sala novamente, passou pela cozinha e chegou até a porta dos fundos, que dava para o quintal. Estava aberta. Rodrigo saiu. O quintal, antes um lugar de paz, estava irreconhecível. As jabuticabeiras sem folhas, os galhos retorcidos como dedos esqueléticos, o gramado morto. Mas no fundo, perto do muro, havia algo. Fumaça. Uma pequena coluna de fumaça subindo lentamente. Rodrigo caminhou na direção dela, pisando na grama seca que estalava sob seus sapatos. Foi quando viu. Sua mãe estava lá, Dona Teresa. Mas não era a mulher que ele deixara 3 semanas atrás. Era uma sombra dela, magra, assustadoramente magra. Os ossos dos ombros saltados sob a blusa fina e surrada. O rosto encovado, as bochechas fundas, os olhos grandes demais para a cabeça. Ela estava agachada ao lado de um fogareiro improvisado, feito com tijolos e uma grelha velha. Em cima da grelha, uma panela pequena fervia. Dona Teresa mexia a sopa com uma colher de pau, devagar,
como se cada movimento lhe custasse toda a energia que ainda tinha. E à frente dela, sentada em um caixote de feira virado de cabeça para baixo, estava uma mulher. Uma mulher que Rodrigo não conhecia, ou achava que não conhecia. Ela era igualmente magra, igualmente abatida. Suas roupas estavam rasgadas, sujas, os cabelos embaraçados cobrindo parte do rosto. Nas mãos trêmulas, ela segurava um copo plástico, de onde saía vapor. Ela bebia a sopa aos poucos, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Dona Teresa ergueu os olhos e viu o filho. O susto foi instantâneo. Ela deixou cair a colher de pau dentro da panela e levou a mão ao peito, os olhos arregalados. Rodrigo? A voz dela saiu fraca, rouca, quase inaudível. Rodrigo? Você voltou? Rodrigo não conseguia se mexer. Não, conseguia processar o que via. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Foi quando ouviu passos apressados atrás de si. Virou-se. Era Dona Célia, a vizinha do número 128. Uma senhora de uns 70 anos, cabelos brancos presos em um coque, avental amarrado na cintura. Ela vinha quase correndo, o rosto vermelho de esforço, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Rodrigo, meu filho, graças a Deus você voltou. A voz de Dona Célia era carregada de emoção. Graças a Deus. Eu não aguentava mais ver isso, não aguentava mais. Ver o quê? Rodrigo finalmente encontrou sua voz, mas ela saiu estranha, distante, como se pertencesse a outra pessoa. O que está acontecendo aqui? O que aconteceu com minha mãe? Dona Célia olhou para Dona Teresa, depois para a mulher no caixote, depois de volta para Rodrigo. Ela respirou fundo, juntou as mãos como quem reza e disse, a voz baixa, mas firme: Vem comigo, meu filho. Vem comigo que eu te conto tudo. Rodrigo olhou para a mãe. Dona Teresa baixou os olhos envergonhada, como se tivesse cometido algum crime. Ele sentiu um nó se formar na garganta. Seguiu Dona Célia até a lateral da casa, onde ficavam os tanques de lavar roupa e um pequeno banco de madeira. Eles se sentaram. O silêncio era denso, pesado. Dona Célia limpou as lágrimas com as costas da mão e começou a falar. Faz umas 5 semanas, Rodrigo. Talvez 6. Eu comecei a notar que sua mãe estava diferente. Ela sempre foi magrinha, mas começou a emagrecer demais. E não saía mais de casa como antes. Não ia mais à feira, não vinha mais tomar café comigo de manhã. Eu estranhei. Fui bater na porta dela várias vezes. Ela abria, mas não me deixava entrar. Dizia que estava tudo bem, que era só um cansaço, que ia melhorar. Mas eu via nos olhos dela que não estava bem. Não estava nada bem. E a mulher? Rodrigo perguntou, a voz saindo mais alta do que pretendia. Quem é aquela mulher? Dona Célia suspirou fundo. Foi aí que eu descobri. Uns 15 dias atrás eu estava voltando da padaria, eram umas 7 da manhã, e vi sua mãe na rua. Ela estava batendo de porta em porta, Rodrigo, batendo nas casas dos vizinhos, pedindo comida, pedindo um pão, um ovo, um pouco de arroz. Eu fiquei chocada, pensei que ela estivesse passando fome, que não tivesse dinheiro, que você tivesse esquecido dela. Mas não era para ela. Era para aquela mulher. Para quem? Rodrigo estava perdido. Que mulher? A Marlene. Dona Célia disse o nome como se fosse óbvio. A enfermeira que trabalhou com sua mãe há uns 2 anos. Você lembra dela? Rodrigo franziu a testa, procurando na memória. Marlene. Sim, lembrava vagamente. Quando Dona Teresa teve aquela pneumonia forte há uns 2 anos, ele contratara uma enfermeira para cuidar dela em casa. Uma mulher de meia idade, quieta, eficiente. Ela ficara por uns 3 meses, até a mãe se recuperar totalmente. Depois disso, Rodrigo nunca mais a vira. Verônica dissera que a dispensara porque não precisavam mais. Sim, ele lembrava. O que ela tem a ver com isso? Rodrigo perguntou. Dona Célia olhou para o quintal, onde Marlene ainda bebia a sopa lentamente. Ela está morando na rua, Rodrigo. Há mais de 1 ano. Sua esposa a demitiu de um jeito muito feio. Acusou a coitada de roubar umas joias, umas coisas caras. A polícia não encontrou nada, mas a mulher ficou marcada. Perdeu o emprego, perdeu a reputação, perdeu tudo. Acabou na rua. E sua mãe, quando
Descobriu não conseguiu virar as costas para ela. Rodrigo sentiu o chão fugir sob seus pés. Verônica acusou a enfermeira de roubo? Ele nunca soubera disso. Verônica nunca mencionara. Disse apenas que a despedira porque não precisavam mais do serviço. Como assim marcada? Como assim perdeu tudo? Dona Célia continuou. Sua mãe começou a procurar a Marlene pelas ruas. Encontrou ela perto da rodoviária, dormindo debaixo de uma marquise. Trouxe ela aqui. Começou a dar comida, a oferecer banho, a dividir o que tinha. Só que o que ela tinha, Rodrigo, era quase nada. Sua mãe estava sobrevivendo com água e açúcar. Água e açúcar. Às vezes uma bolacha seca que alguém dava para ela. Mas ela dividia tudo com a Marlene. Tudo. Rodrigo levantou do banco, a respiração acelerada. Isso não faz sentido. Eu mando dinheiro para ela todo mês. Todo santo mês. R$ 1.500. Onde está esse dinheiro? Dona Célia balançou a cabeça, os lábios apertados. É isso que ninguém sabe, meu filho. Sua mãe não tem cartão, não tem acesso a nada. Eu tentei perguntar, mas ela não fala. Parece que tem medo. Medo de quem, eu não sei. Mas tem. Rodrigo passou as mãos, pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Nada fazia sentido. Ele enviava dinheiro mensalmente para a conta da mãe. Verônica sempre confirmava que o dinheiro fora transferido. Como era possível que Dona Teresa estivesse naquela situação? Ele voltou até o quintal. Sua mãe ainda estava agachada ao lado do fogareiro, mas agora olhava para ele com uma expressão que Rodrigo nunca vira antes. Era medo. Puro medo. Dona Teresa parecia uma criança assustada, prestes a ser castigada. Rodrigo se ajoelhou ao lado dela e pegou suas mãos. Estavam geladas, ossudas, a pele fina como papel. Mãe, ele disse, a voz trêmula. O que aconteceu aqui? Por que a senhora está assim? Por que não me ligou? Dona Teresa baixou os olhos. Eu tentei, filho. Tentei várias vezes. Mas seu telefone nunca chamava. Sempre caía direto na caixa postal. Eu achei que você estivesse ocupado demais, que não quisesse falar comigo. Então parei de tentar. Rodrigo sentiu o sangue gelar nas veias. Ele pegou o celular no bolso e abriu a lista de chamadas. Nenhuma ligação perdida da mãe. Nenhuma. Ele entrou nas configurações e foi até a lista de contatos bloqueados. O coração dele parou. Lá estava. Mãe. O número de... Dona Teresa estava bloqueado. Bloqueado no celular dele. Mas ele nunca fizera aquilo. Rodrigo levantou cambaleando. Quem teve acesso ao meu celular? Quem poderia ter feito isso? A resposta veio rápida, clara, inescapável. Verônica. Ela tinha a senha dele. Ela mexia no celular dele constantemente, para checar compromissos, responder mensagens de trabalho. Tinha acesso total. Ele olhou para a mãe, para Marlene, para o fogareiro improvisado, para o quintal morto. E então, como se todas as peças de um quebra-cabeça sinistro começassem a se encaixar, Rodrigo entendeu. Alguém estava fazendo aquilo de propósito. Alguém queria que Dona Teresa sofresse. Alguém queria isolá-la, destruí-la, e esse alguém era a pessoa em quem ele mais confiava no mundo. Rodrigo ajudou a mãe a se levantar. Ela pesava menos do que uma criança. Ele a abraçou, sentindo os ossos sob a pele fina, e sussurrou no ouvido dela. Eu vou descobrir quem fez isso com a senhora. Eu prometo. E vou consertar tudo. Dona Teresa começou a chorar, o corpo inteiro tremendo. Rodrigo olhou para Marlene, que ainda segurava o copo vazio, os olhos fixos no chão. Ele não sabia ainda toda a verdade, mas uma coisa era certa. Aquilo não ia ficar assim. Aquilo não ia terminar daquele jeito. A noite começava a cair sobre Belo Horizonte, e o quintal da Rua das Acácias estava mergulhado em sombras. Mas dentro de Rodrigo, uma chama começava a se acender. Uma chama de raiva, de determinação, de justiça. Ele ia até o fundo daquilo. Ia descobrir cada detalhe, cada mentira, cada traição. E quando descobrisse, o mundo inteiro ia saber. Rodrigo sentou-se no chão ao lado da mãe e de Marlene. As três figuras ali, iluminadas apenas pela luz fraca do fogareiro, pareciam personagens de um quadro triste,
uma cena que ninguém deveria testemunhar. Ele pegou a mão da mãe novamente e apertou com força. A senhora não está sozinha mais, mãe. Eu estou aqui agora e vou fazer tudo certo. Dona Teresa assentiu, ainda chorando. Marlene ergueu os olhos pela primeira vez e olhou para Rodrigo. Havia ali uma gratidão silenciosa, mas também uma tristeza profunda, como se ela soubesse que o mal já estava feito e que talvez não houvesse volta. Rodrigo não sabia ainda o tamanho da teia em que estava entrando, mas sentia que era maior, muito maior do que imaginava. E nas próximas horas, nos próximos dias, ele ia desvendar cada fio dessa teia até chegar ao centro, até chegar à verdade. A noite caiu pesada sobre Belo Horizonte. Rodrigo não conseguia deixar o quintal. Ficou ali, sentado no chão frio ao lado da mãe, observando Marlene terminar a sopa em silêncio. Dona Célia trouxe cobertores velhos de sua casa e insistiu que as duas mulheres entrassem, que era perigoso ficar ao relento com o frio que fazia. Mas Dona Teresa recusou. Dizia que Marlene não podia entrar, que havia ordens, que não era permitido. Rodrigo não entendia. Ordens de quem? Permitido por quem? Aquela era a casa dela. Ela era a dona. Como alguém podia proibi-la de fazer algo dentro da própria casa? Rodrigo finalmente convenceu a mãe a entrar. Ajudou-a a se levantar, segurando-a pelo braço como se ela fosse de cristal, prestes a se despedaçar a qualquer momento. Marlene ficou para trás, encolhida no caixote, tremendo de frio mesmo com o cobertor em volta dos ombros. Rodrigo prometeu a ela que voltaria, que resolveria tudo, que ninguém mais ia dormir na rua. Ela apenas assentiu, os olhos vazios como se já tivesse desistido de acreditar em promessas. Dentro de casa, Rodrigo acendeu todas as luzes. A luz amarelada das lâmpadas antigas revelou ainda mais a desolação do lugar. Ele guiou a mãe até o sofá e a fez sentar. Depois foi até a cozinha e abriu todos os armários. Vazios. Completamente vazios. Nem um pacote de macarrão, nem uma lata de molho de tomate, nem um saquinho de arroz. Nada. Apenas a despensa trancada, zombando dele com aquele cadeado reluzente. Rodrigo pegou uma chave de fenda da caixa de ferramentas que ficava embaixo da pia e arrombou o cadeado. A porta da despensa se abriu com um rangido. Lá dentro, em vez de comida, ele encontrou caixas. Caixas e mais caixas de produtos de beleza. Cremes caríssimos, perfumes importados, maquiagens de marcas de luxo, tudo empilhado, ainda com as etiquetas de preço. Rodrigo pegou uma das caixas e leu o rótulo. Era endereçada para Viviane, a irmã de Verônica. O endereço era de uma loja em Uberlândia. Ele abriu outra caixa. Mesma coisa. E outra. E outra. Todas para Viviane. Todas produtos de uma loja que, Rodrigo agora se lembrava, Verônica mencionara estar ajudando a cunhada a abrir. As peças começavam a se encaixar. O dinheiro que ele mandava para a mãe não estava chegando, até ela. Estava sendo desviado. E estava sendo usado para financiar o negócio de Viviane. Rodrigo sentiu a raiva subir como lava quente pelo peito. Ele fechou a despensa com força e voltou para a sala. Dona Teresa estava encolhida no sofá, os olhos fechados, as mãos entrelaçadas no colo. Mãe. Rodrigo sentou-se ao lado dela, a voz controlada, tentando não assustá-la. Eu preciso que a senhora me conte tudo. Tudo o que aconteceu, desde o começo. Por favor. Dona Teresa abriu os olhos devagar. Havia ali uma mistura de medo e vergonha que partiu o coração de Rodrigo. Ela respirou fundo, juntou forças e começou a falar. A voz saía fraca, trêmula, como se cada palavra custasse um pedaço de alma. Foi logo depois que você viajou pela primeira vez para fora do país, filho. Lembra? Foi em fevereiro desse ano. Você ia ficar 1 mês fora. A Verônica veio aqui uns 2 dias depois que você partiu. Disse que precisava conversar comigo. Sentamos ali na cozinha e ela me disse que você estava preocupado com os meus gastos, que eu estava gastando demais com supermercado, com conta de luz, com besteira. Eu fiquei confusa porque nunca gastei muito. Sempre fui econômica. Mas ela insistiu. Disse que você pediu para ela cuidar disso, para não te preocupar enquanto estava viajando.
Rodrigo cerrou os punhos. Verônica nunca mencionara isso. Nunca. Ele nunca dissera nada sobre gastos da mãe. Nunca reclamara, nunca pedira para Verônica interferir. Mas deixou a mãe continuar. Ela pegou meus cartões, filho. Disse que ia cuidar das compras, que ia fazer as coisas direitinho, que era melhor assim. Eu confiei. Ela é sua esposa. Eu pensei que estava fazendo o certo. Mas depois disso, ela nunca mais voltou com os cartões. E quando eu perguntava, ela dizia que estava tudo certo, que o dinheiro estava sendo bem usado, que eu não precisava me preocupar. E a comida? Rodrigo perguntou, tentando manter a voz calma. Como a senhora estava comendo? Dona Teresa baixou os olhos. No começo, ela mandava umas sacolas de supermercado uma vez por semana. Mas aí começou a vir menos. Depois passou para uma vez a cada 2 semanas. Depois parou. Eu tentava ligar para ela, mas ela não atendia. Tentava ligar para você, mas seu telefone nunca chamava. Eu não sabia o que fazer. Comecei a pedir ajuda para os vizinhos, eles me davam um pouco de arroz, um pouco de feijão. Eu fazia durar o máximo que podia. Mas quando encontrei a Marlene na rua, magra que nem um palito, dormindo debaixo de chuva, eu não consegui deixar ela ali. Não consegui, filho. Ela cuidou de mim quando eu estava doente. Como eu ia virar as costas para ela? As lágrimas corriam pelo rosto de Dona Teresa agora, mas ela continuou. Eu comecei a dividir o pouco que tinha, mas não era suficiente. Então eu saí pedindo de porta em porta. Eu sentia vergonha, filho. Muita vergonha. Mas era a única coisa que eu podia fazer. E mesmo assim a Verônica descobriu. Ela apareceu aqui há umas 3 semanas. Veio com a Viviane. Gritaram comigo. Disseram que eu estava fazendo papel de louca, que estava envergonhando você, que as pessoas do bairro iam pensar que você não cuidava de mim. Mandaram a Marlene embora, mas ela voltou. E eu continuei dando comida escondido. Só que aí elas trancaram a despensa, puseram aquele cadeado, e não sobrou mais nada. Rodrigo não conseguia mais segurar as próprias lágrimas. Elas caíam quentes, silenciosas, enquanto ele ouvia a mãe descrever meses de sofrimento. Meses que ele passara viajando, fechando negócios, dormindo em hotéis caros, sem saber que a própria mãe estava mendigando comida pelas ruas. Ele pegou o celular e abriu o aplicativo do banco. Acessou o extrato da conta da mãe. Lá estavam as transferências mensais que ele fazia. R$ 1.500 todo dia, 10 de cada mês. Mas quando olhou os saques, viu que o dinheiro era retirado no mesmo dia. Todo o valor, de uma vez. E os saques eram feitos sempre no mesmo caixa eletrônico. Um caixa em Uberlândia, na rua onde ficava a loja de Viviane. Rodrigo passou a mão pelo rosto, tentando controlar a fúria que explodia dentro dele. Verônica tinha acesso aos cartões da mãe. Verônica estava sacando o dinheiro. Verônica estava desviando tudo para a irmã. E ainda por cima, estava trancando comida, isolando Dona Teresa, impedindo que ela tivesse contato com o filho. Era um plano. Um plano cruel, calculado, meticuloso. Mas por quê? O que Verônica ganhava com aquilo? O que ela queria? Rodrigo levantou do sofá e foi até o quarto da mãe novamente. Precisava de respostas. Precisava de provas. Abriu as gavetas da cômoda, revirou as roupas, procurou em cada canto. E foi quando o encontrou. Embaixo do colchão, escondido entre o estrado e o tecido, havia um caderno. Um caderno de capa dura, azul, com as bordas gastas. Rodrigo pegou e abriu. Era um diário. O diário da mãe. As primeiras páginas eram de meses atrás. Janeiro. Fevereiro. Dona Teresa escrevia com letra caprichada, cada palavra cuidadosamente formada. Rodrigo começou a ler e sentiu o mundo desabar. 10 de fevereiro. Verônica veio hoje. Disse que Rodrigo está preocupado com meus gastos. Entreguei meus cartões. Espero estar fazendo a coisa certa. Deus sabe que só quero ajudar meu filho. 25 de fevereiro. Estou sem comida há 3 dias. Verônica não trouxe as compras. Tentei ligar, mas ela não atende. Dona Célia me deu um pouco de arroz. Vou fazer render. 5 de março. Encontrei Marlene na rua hoje. Meu Deus, ela está tão magra. Dei a ela o resto do arroz que tinha. Ela chorou tanto. Disse que ninguém mais olha para ela.
Eu não posso deixar ela assim. Não posso. 15 de março. A Marlene voltou. Está dormindo no quintal. Dei a ela um cobertor velho e a sopa que fiz com os ossos que peguei no açougue. Verônica não pode saber. Ela vai ficar brava. 30 de março. Saí pedindo comida nas casas. Que vergonha, meu Deus. Mas a Marlene precisa comer. Eu também preciso. Deus vai me perdoar. Ele sabe que eu só quero ajudar. As entradas continuavam. Abril, maio, junho, julho, agosto. Cada uma mais desesperada que a outra. Dona Teresa escrevia sobre os dias sem comida, sobre as noites em que rezava pedindo força, sobre as vezes em que quase desmaiou de fraqueza. Mas sempre, sempre, dizia que Deus ia cuidar dela, que tudo ia dar certo, que era só mais um dia. Só mais um dia. Rodrigo chegou. As últimas entradas. 20 de agosto. Verônica veio com a irmã dela. Gritaram comigo. Disseram que eu sou louca, que estou fazendo papel de ridícula. Trancaram a despensa. Não sei mais o que fazer. Mas não posso deixar a Marlene morrer de fome. Não posso. 27 de agosto. Faz 4 dias que só tomei água. A Marlene também. Consegui um pão velho com o padeiro da esquina. Dividi com ela. Meus ossos doem. Minhas pernas não me seguram direito. Mas Deus não vai me abandonar. Ele não vai. 2 de setembro. Rodrigo volta amanhã ou depois. Tomara que ele volte logo. Tenho tanto medo de morrer antes de ver meu filho de novo. Tanto medo. A última entrada era de ontem. 5 de setembro. Talvez eu não aguente muito mais. Mas se Deus me levar, que leve sabendo que fiz o que pude. Que não virei as costas para quem precisava. Que amei até o fim. Rodrigo fechou o caderno e o apertou contra o peito. Ele não conseguia mais respirar direito. As lágrimas vinham sem parar, molhando a capa azul do diário. Sua mãe estava se preparando para morrer. Estava escrevendo as últimas palavras como quem escreve um testamento. E tudo isso enquanto ele viajava, dormia em hotéis 5 estrelas, fechava contratos milionários. Ele voltou para a sala, o diário na mão. Dona Teresa olhou para ele e entendeu. Ela viu que ele tinha lido. Viu que ele sabia. Rodrigo se ajoelhou na frente dela e colocou o diário no colo dela. Mãe, por que a senhora não me contou? Por que não gritou, não fez escândalo, não quebrou tudo até o ouvir? Dona Teresa acariciou a capa do caderno, os olhos perdidos em algum lugar distante. Porque eu achei que era culpa minha, filho. Achei que eu tinha feito alguma coisa errada. Que tinha gastado demais, falado demais, existido demais. Eu não queria ser um peso para você. Não queria que você se preocupasse. Você já trabalha tanto, já faz tanto. Eu só queria desaparecer sem incomodar ninguém. Rodrigo abraçou a mãe com tanta força que sentiu os ossos dela se moverem sob a pele fina. Ele chorou, como não chorava desde criança. Chorou pela mãe, pela Marlene, por todos os dias perdidos, por toda a dor que não viu, por toda a confiança que depositou na pessoa errada. Quando finalmente se acalmou, Rodrigo se levantou e limpou o rosto. Ele pegou o celular e ligou para Verônica. O telefone chamou 3 vezes antes de ela atender. A voz dela veio doce, tranquila, como se nada estivesse errado. Oi, amor. Já chegou em casa? Como foi a viagem? Rodrigo respirou fundo. Estou na casa da minha mãe. Silêncio do outro lado. Depois a voz de Verônica ficou levemente tensa. Ah, é? Tudo bem com ela? Rodrigo fechou os olhos controlando o tom. Você bloqueou o número dela no meu celular. Outro silêncio. Mais longo. Quando Verônica falou, havia uma frieza na voz que Rodrigo nunca notara. Antes, eu fiz o que era necessário. Ela ligava direto, reclamava de tudo, te preocupava à toa. Você tem uma empresa para cuidar. Não pode ficar se distraindo com essas coisas. Essas coisas? Rodrigo sentiu a raiva subir de novo. Essas coisas é minha mãe. E você trancou comida, pegou os cartões dela, desviou o dinheiro que eu mandava. Verônica deu uma risada curta, seca. Não desviei nada. O dinheiro está sendo bem usado. Estou investindo no negócio da minha irmã. É um investimento inteligente. Você deveria me agradecer. Rodrigo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu.
Ele desligou o telefone. Não adiantava. Não adiantava discutir com alguém que não via problema nenhum no que tinha feito. Alguém que achava que maltratar uma idosa era um investimento inteligente. Ele ligou para um amigo médico e pediu que viesse até a casa imediatamente. Pediu que trouxesse soro, vitaminas, remédios, tudo o que fosse necessário. Depois ligou para uma pizzaria e pediu 3 pizzas grandes. Dona Teresa tentou protestar, dizendo que era desperdício, que não precisava de tanto. Mas Rodrigo insistiu. Hoje você vai comer até não aguentar mais, mãe. E amanhã também. E depois de amanhã. Todos os dias até a senhora voltar a ter cor no rosto. Quando a pizza chegou, Rodrigo chamou Marlene para dentro. Ela entrou devagar, acanhada, como se esperasse ser expulsa a qualquer momento. Ele a fez sentar à mesa, colocou 3 fatias grandes no prato dela e disse: come, come sem medo. Aqui ninguém vai te tirar comida. Nunca mais. Marlene comeu devagar, cada mordida uma eternidade, como se não conseguisse acreditar que aquilo era real. Dona Teresa também comeu, mas pouco. O estômago dela já não aceitava muita comida de uma vez. Rodrigo comeu mecanicamente, sem sentir gosto de nada. A cabeça dele estava longe, processando tudo o que tinha descoberto, planejando os próximos passos. O médico chegou por volta das 10 da noite. Examinou Dona Teresa e Marlene. Ficou chocado com o estado de desnutrição das duas. Aplicou soro, vitaminas, prescreveu medicamentos, orientou sobre alimentação. Disse que elas precisariam de acompanhamento médico constante nas próximas semanas. Rodrigo agradeceu e prometeu que cuidaria de tudo. Quando o médico saiu, Rodrigo sentou-se à mesa da cozinha e abriu o laptop. Começou a investigar. Acessou contas bancárias, extratos, comprovantes. E quanto mais investigava, mais descobria. Não eram só os R$ 1.500 da mãe que estavam sendo desviados. Verônica tinha acesso às contas da empresa. E nos últimos 6 meses, pequenas quantias vinham sendo transferidas de forma irregular. R$ 500 aqui, 800 ali. Nunca valores grandes o suficiente para chamar atenção. Mas somando tudo, eram quase R$ 50.000 que tinham sumido, todos transferidos para a conta de Viviane. Rodrigo também descobriu algo perturbador. Verônica tinha procurado 3 advogados diferentes nos últimos meses, e todos especializados em interdição. Ele conseguiu acesso a alguns e-mails através da conta compartilhada que tinham e leu conversas em que Verônica discutia a possibilidade de declarar Dona Teresa mentalmente incapaz. Havia menções a laudos médicos falsos, a testemunhas que poderiam ser compradas, a formas de transferir a casa da Rua das Acácias para o nome dela. Rodrigo sentiu um calafrio percorrer a espinha. Aquilo não era só ganância, era um plano completo. Um plano para destruir sua mãe, isolá-la, incapacitá-la legalmente e tomar tudo o que ela tinha. E depois? Depois o quê? Internar Dona Teresa em algum lugar? Deixá-la morrer de fome em um asilo barato enquanto vendia a casa? Rodrigo imprimiu todos os documentos, todos os extratos, todas as conversas. Guardou tudo em uma pasta. Amanhã ele iria atrás de um advogado. Um bom advogado. E ia processar Verônica por tudo. Apropriação indébita, maus tratos, falsificação de documentos, tudo. Mas enquanto a impressora cuspia folha após folha, Rodrigo olhou para a sala, onde Dona Teresa dormia no sofá, coberta com um cobertor que Dona Célia trouxera. Olhou para Marlene encolhida na poltrona, finalmente em um lugar quente, seguro. E entendeu que processo judicial, dinheiro recuperado, punição legal, nada disso apagava os meses de sofrimento. Nada disso devolvia os dias em que sua mãe mendigou comida de porta em porta. Nada disso curava a humilhação, a fome, o medo. Rodrigo desligou o laptop, apoiou os cotovelos na mesa e enterrou o rosto nas mãos. Ele tinha falhado. Falhado como filho, como protetor, como presença. Tinha confiado na pessoa errada e deixado a pessoa certa sofrer sozinha. E agora, mesmo que consertasse tudo, mesmo que recuperasse cada centavo, mesmo que Verônica pagasse por tudo o que fez, nada seria como antes. Lá fora, a cidade dormia.
As luzes das casas se apagavam uma a uma. O silêncio da madrugada cobria o bairro Santa Efigênia como um manto pesado. E dentro da casa da Rua das Acácias, Rodrigo fez uma promessa silenciosa. Uma promessa de que dali em diante nada mais seria negligenciado. Nenhuma ligação ignorada, nenhuma visita adiada, nenhuma confiança depositada sem vigilância. Ele aprendera da pior forma possível que a ausência, mesmo banhada em boas intenções, é uma forma de abandono. E ele nunca mais ia abandonar sua mãe. A manhã chegou cinzenta sobre Belo Horizonte. Rodrigo não tinha dormido. Passou a noite inteira sentado à mesa da cozinha, cercado de documentos, extratos bancários e anotações. Cada nova descoberta era uma facada. Cada transação suspeita. Cada e-mail comprometedor. Cada rastro de mentira e manipulação. Ele montou um dossiê completo. Tudo organizado. Tudo documentado. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de tons alaranjados, Rodrigo se levantou e preparou café. Um café forte e carregado, do jeito que Dona Teresa sempre fazia quando ele era criança e precisava estudar para as provas. Dona Teresa acordou com o cheiro. Abriu os olhos devagar, confusa, como se não lembrasse onde estava. Quando viu o filho na cozinha, um sorriso fraco surgiu no rosto dela. Rodrigo serviu o café em uma caneca grande, adicionou leite e açúcar e levou até ela. Bebe devagar, mãe, hoje você vai precisar de energia. Marlene também acordou. Ainda parecia assustada, ainda olhava ao redor como se esperasse ser expulsa a qualquer momento. Rodrigo serviu café para ela também, junto com pão francês quentinho que tinha ido buscar na padaria às 6 da manhã. As duas mulheres comeram em silêncio, cada mordida lenta, cada gole cuidadoso, como se ainda não acreditassem que aquilo era real. Às 9 da manhã, Rodrigo fez uma ligação. Era para André, um advogado criminalista que ele conhecia dos tempos de faculdade. André atendia casos complexos, casos difíceis, casos que envolviam fraudes e crimes financeiros. Rodrigo explicou a situação em detalhes. André ouviu tudo sem interromper e ao final disse: "Estou indo aí, não mexe em nada. Isso é mais grave do que você imagina." André chegou uma hora depois. Era um homem de uns 40 anos, alto, de óculos, sempre com uma pasta de couro debaixo do braço. Ele cumprimentou Dona Teresa e Marlene com respeito, sentou-se à mesa e pediu para ver tudo. Rodrigo mostrou os documentos, os extratos, o diário, os e-mails. André lia com atenção, fazendo anotações em um bloco. Quando terminou, tirou os óculos, esfregou os olhos e disse: "Rodrigo, isso aqui não é só um caso de desvio de dinheiro. Isso é um esquema. E pelo que estou vendo, não é isolado." "Como assim não é isolado?" Rodrigo perguntou. André abriu o laptop, digitou algumas coisas e virou a tela para Rodrigo. "Olha isso. Nos últimos 2 anos, houve um aumento significativo de casos de interdição de idosos na região metropolitana de Belo Horizonte. E em muitos desses casos, há um padrão. Familiares, geralmente noras ou genros, assumem o controle das finanças, alegam demência ou incapacidade mental. Isolam o idoso e transferem bens. Tem até um termo para isso: gaslighting financeiro. E tem gente ensinando isso. Tem cursos, consultorias, grupos nas redes sociais." Rodrigo sentiu o estômago revirar. "Cursos? Consultorias? Você está dizendo que tem gente ensinando como fazer isso?" André assentiu. "E não é gente qualquer. São advogados desonestos, psicólogos sem escrúpulos, até assistentes sociais corruptos. Eles vendem a ideia como se fosse planejamento financeiro inteligente. Dizem que é uma forma de proteger o patrimônio familiar. Mas, na verdade, é abuso. É crime. E pelo que estou vendo aqui, sua esposa participou de pelo menos um desses grupos." Rodrigo olhou para a tela. Lá estava, uma captura de tela de um grupo privado no Facebook. O nome do grupo era Gestão Familiar Inteligente. E entre os membros, lá estava o perfil de Verônica. André clicou e mostrou algumas publicações. Mulheres compartilhando estratégias sobre como assumir controle de contas bancárias de sogros, como convencer médicos a assinar laudos de incapacidade, como isolar idosos de amigos e familiares,
para evitar denúncias. Era nauseante. Era um manual completo de abuso. E tem mais, André continuou. Esse grupo está ligado a uma tal de doutora Flávia Rocha. Ela é psicóloga, mas perdeu o registro há uns 3 anos por práticas antiéticas. Agora ela se apresenta como consultora de relacionamento familiar. E cobra, caro, R$ 5.000 por sessão. E sabe quem está no grupo de clientes dela? Sua cunhada, Viviane. Rodrigo passou a mão pelo rosto. Aquilo estava ficando cada vez pior. Não era só Verônica, não era só ganância isolada, era uma rede organizada, com métodos, com treinamento, com pessoas ganhando dinheiro ensinando outras a destruir idosos. André fechou o laptop. Rodrigo, eu preciso que você me autorize a fazer algumas coisas. Primeiro, vou entrar com uma representação no Ministério Público. Isso aqui é crime de maus-tratos, apropriação indébita, falsificação de documentos. Segundo, vou pedir uma medida protetiva para sua mãe. Verônica não pode chegar perto dela. Terceiro, vou investigar esse grupo. Se conseguirmos provar que é uma organização criminosa, podemos derrubar tudo. Prender todo mundo envolvido. Rodrigo assentiu. Faz tudo o que precisa ser feito. Tudo. André se levantou, pegou a pasta e se preparou para sair. Mas antes de ir, ele olhou para Dona Teresa, que estava sentada no sofá, ouvindo tudo em silêncio. Dona Teresa, a senhora é uma mulher muito forte, muito corajosa. O que a senhora fez pela Marlene, dividindo comida mesmo sem ter nada, isso é heroísmo. A senhora salvou a vida dela. E agora a gente vai fazer justiça. Eu prometo. Dona Teresa acenou com a cabeça, os olhos marejados. Obrigada, moço. Obrigada por acreditar em mim. Quando André saiu, Rodrigo se sentou ao lado da mãe. Ele pegou a mão dela e apertou. Mãe, agora eu preciso que a senhora me conte uma coisa. A Marlene. O que exatamente aconteceu com ela? Por que a Verônica a despediu daquele jeito? Dona Teresa respirou fundo. Foi por causa de um colar, filho. Um colar de pérolas que a Verônica disse que sumiu. Ela acusou a Marlene de ter roubado. Chamou a polícia. Fez escândalo. A polícia revistou as coisas da Marlene, mas não achou nada. Mesmo assim, a Verônica espalhou para todo mundo que ela era ladra. A coitada perdeu todos os outros empregos que tinha. Ninguém mais quis contratar ela. Ela ficou sem dinheiro. Perdeu o aluguel, acabou na rua. E o colar? Rodrigo perguntou. Apareceu? Dona Teresa fez uma pausa, os olhos fixos no chão. Apareceu sim, uns 6 meses depois. Estava na gaveta da Verônica. Ela mesma achou. Mas nunca pediu desculpa para Marlene. Nunca correu atrás para limpar o nome dela. Simplesmente deixou a mulher arruinada. Rodrigo sentiu a raiva explodir dentro dele novamente. Verônica tinha destruído a vida de uma mulher inocente e nem sequer sentira remorso, nem sequer tentara consertar o erro, simplesmente seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Ele se levantou e foi até o quintal, onde Marlene estava sentada no chão, olhando para o céu. Rodrigo se agachou ao lado dela. Marlene, eu sei o que aconteceu. Eu sei que você foi acusada injustamente. E eu vou consertar isso. Vou limpar seu nome. Vou te ajudar a recomeçar. Marlene virou o rosto para ele, os olhos cheios de lágrimas. Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece direito. Rodrigo sorriu, um sorriso triste. Porque você cuidou da minha mãe quando ela precisou. E porque você não merecia o que fizeram com você. Ninguém merece. Marlene começou a chorar. Não era um choro dramático, mas um choro silencioso, de alívio, de gratidão, de alguém que finalmente via uma luz no fim de um túnel muito escuro. Naquela tarde, Rodrigo recebeu uma ligação de Verônica. Ela estava furiosa. Rodrigo, o que você acha que está fazendo? O André me ligou falando de processo, de medida protetiva, de denúncia ao Ministério Público. Você enlouqueceu? Rodrigo manteve a voz calma. Eu descobri tudo, Verônica. O dinheiro que você desviou, os cartões que você pegou, a comida que você trancou, o grupo que você participa, os planos de interdição. Tudo. Silêncio do outro lado. Depois, a voz de Verônica ficou fria, perigosa.
Você não tem prova de nada. Rodrigo sorriu. Tenho todas as provas. E-mails, extratos, conversas, documentos. E tem mais. Eu vou tornar isso público. Vou mostrar para todo mundo o que você fez. Com minha mãe, com a Marlene. Com quantas outras pessoas você e sua irmã destruíram. Verônica desligou na cara dele. Rodrigo sabia que ela estava desesperada. E pessoas desesperadas fazem coisas impensadas. No dia seguinte, Verônica apareceu na casa da Rua das Acácias. Não veio sozinha. Trouxe Viviane e mais 2 mulheres que Rodrigo não conhecia. Elas bateram na porta com força, gritando, exigindo entrar. Rodrigo abriu a porta, mas ficou parado na entrada, bloqueando a passagem. O que vocês querem? Verônica estava transtornada. Os cabelos desalinhados, o rosto vermelho, os olhos injetados. Eu quero falar com sua mãe. Agora. Minha mãe não quer falar com você. Rodrigo disse, a voz firme. Verônica tentou empurrar Rodrigo, mas ele não se moveu. Ela começou a gritar. Sua mãe é uma mentirosa. Ela inventou tudo isso. Ela está senil, não sabe o que fala. Ela precisa de ajuda. Precisa ser internada. Rodrigo sentiu a fúria subir. Internada? Você ia internar minha mãe para ficar com a casa dela? Era esse o plano. Viviane deu um passo à frente. Olha aqui, Rodrigo, você não entende de negócios. A gente estava investindo esse dinheiro. Ia devolver tudo, com juros. Era um empréstimo temporário. Um empréstimo temporário? Rodrigo repetiu, incrédulo. Vocês deixaram minha mãe passar fome. Ela estava mendigando comida. Ela estava se preparando para morrer. E vocês chamam isso de empréstimo temporário? As outras 2 mulheres tentaram se aproximar, mas nesse momento, Dona Célia apareceu. E não veio sozinha. Trouxe 5 vizinhos com ela, todos com os celulares na mão, filmando. Verônica percebeu e recuou. Vocês estão filmando? Vocês não podem fazer isso. Dona Célia deu um passo à frente, a voz alta e clara. Pode sim, e a gente vai mostrar para todo mundo o que vocês fizeram. A Dona Teresa é uma santa. Uma santa. E vocês tentaram matar ela de fome. Vocês vão pagar por isso. Verônica olhou ao redor. Viu os vizinhos. Viu os celulares. Viu que estava perdida. Ela puxou Viviane pelo braço e começou a recuar. Isso não vai ficar assim, Rodrigo. Eu tenho advogado também. Você vai se arrepender. Rodrigo cruzou os braços. Eu já me arrependi. Me arrependi de ter confiado em você. Agora vai embora e não volta mais. Verônica e as outras mulheres subiram no carro e foram embora, as rodas cantando no asfalto. Os vizinhos continuaram filmando até o carro desaparecer na esquina. Depois, se reuniram na casa de Dona Teresa. Sentaram na sala, na cozinha, no quintal e começaram a contar histórias. Dona Marlucy, do número 110, contou que o filho dela tinha feito coisa parecida. Pegou os cartões dela, trancou comida, disse que ela estava ficando esquecida. Ela teve que ir morar com a irmã em outra cidade para escapar. Seu Jorge, do número 92, disse que a nora tentou interná-lo à força. Alegou que ele tinha Alzheimer, mas ele não tinha nada. Era só uma desculpa para ficar com a aposentadoria dele. Dona Iracema, do número 150, chorou ao contar que a filha vendeu a casa dela sem ela saber. Falsificou a assinatura dela em documentos. Quando ela descobriu, já era tarde. Estava sem casa, sem dinheiro, sem nada. Rodrigo ouvia tudo horrorizado. Não eram casos isolados. Eram 15, 20, talvez mais. Todos no mesmo bairro. Todos com o mesmo padrão. Familiares assumindo controle, isolando idosos, desviando recursos, falsificando documentos. Era uma epidemia silenciosa. Uma epidemia de abuso que ninguém via porque acontecia dentro de casa, longe dos olhos do mundo. Dona Célia teve uma ideia. A gente precisa expor isso. Precisa mostrar para o mundo o que está acontecendo aqui. E eu sei como. Ela pegou o celular e gravou um vídeo. Falou sobre Dona Teresa, sobre Marlene, sobre Verônica, sobre o esquema. Mostrou a casa abandonada, a despensa trancada, a geladeira vazia. Depois, pediu para os outros vizinhos gravarem também. Cada um contando sua história, cada um mostrando as provas que tinha. Quando terminaram, Dona Célia postou tudo nas redes sociais, Facebook, Instagram,
WhatsApp. Marcou páginas de notícias, perfis de ativistas, grupos de defesa do idoso. Rodrigo também compartilhou e pediu para os amigos compartilharem. E assim, em questão de horas, os vídeos começaram a se espalhar. A repercussão foi imediata, comentários aos milhares, compartilhamentos sem parar, revolta, indignação, lágrimas. Pessoas de todo o Brasil começaram a contar histórias parecidas. Idosos abandonados, maltratados, roubados pelos próprios familiares. Jornais locais entraram em contato. Programas de televisão pediram entrevistas. A história de Dona Teresa e Marlene se tornou símbolo de uma luta maior. Uma luta contra o abuso, contra a negligência, contra a crueldade que se escondia atrás de portas fechadas. No dia seguinte, uma equipe de reportagem apareceu na Rua das Acácias. Queriam ouvir Dona Teresa, ouvir Marlene, ouvir Rodrigo. Queriam ver a casa, ver as provas, ver o diário. Rodrigo autorizou. Quanto mais gente soubesse, melhor. Quanto mais luz fosse jogada sobre aquilo, mais difícil seria para pessoas como Verônica continuarem agindo impunes. A entrevista foi ao ar naquela noite no jornal local. Dona Teresa, ainda fraca, mas com a voz firme, contou tudo. Contou sobre os meses de fome, sobre as noites de frio, sobre o medo de morrer sozinha. Marlene também falou. Contou sobre a acusação falsa, sobre a vida na rua, sobre a generosidade de Dona Teresa que a salvou. Rodrigo falou sobre a descoberta, sobre o esquema, sobre o grupo nas redes sociais que ensinava mulheres a maltratar idosos. A reação foi explosiva. No dia seguinte, o Ministério Público abriu investigação oficial. A Polícia Civil começou a rastrear o grupo Gestão Familiar Inteligente. A tal doutora Flávia Rocha foi convocada para depor, Viviane também, e Verônica recebeu uma notificação para comparecer à delegacia. Mas a coisa não parou por aí. Uma deputada estadual sensibilizada pela história propôs um projeto de lei. Um projeto que criava centros de proteção ao idoso em todos os municípios de Minas Gerais. Centros onde idosos poderiam denunciar abusos, receber orientação jurídica, ter acesso à assistência social. E o primeiro centro, o projeto piloto, seria inaugurado em Belo Horizonte, no bairro Santa Efigênia, e teria o nome de Teresa Mendes. Quando Rodrigo contou isso para a mãe, ela não acreditou. Não era possível. Ela, uma mulher simples que passara meses mendigando comida, agora dava nome a um projeto de lei. Agora era referência. Era símbolo. Dona Teresa chorou. Mas dessa vez eram lágrimas de gratidão, de alívio, de esperança. Alguém olhara para ela, alguém acreditara nela. E agora, por causa dela, outros idosos iam ser protegidos. Rodrigo olhou pela janela. A rua estava cheia. Vizinhos, jornalistas, apoiadores. Todos queriam ver Dona Teresa, falar com ela, agradecer a ela. A casa da Rua das Acácias, que dias atrás era um retrato de abandono, agora era um farol de resistência, um lugar onde a coragem vencera o medo, onde a empatia vencera a ganância, onde o amor, mesmo nos momentos mais escuros, encontrara um jeito de brilhar. E Rodrigo entendeu que aquilo não era o fim. Era só o começo de uma jornada longa, difícil, mas necessária. Uma jornada para consertar o que estava quebrado, para curar o que estava ferido, e para garantir que nenhum outro idoso passasse pelo que sua mãe passou. Nunca mais. 3 meses se passaram desde aquele dia em que Rodrigo chegara à casa da Rua das Acácias e encontrara sua mãe no quintal, dividindo sopa com uma mulher que o mundo tinha esquecido. 3 meses que pareciam uma vida inteira. Tanto havia mudado, tanto havia se transformado. E agora, em uma manhã ensolarada de dezembro, Rodrigo estava parado na frente de um prédio novo, recém-inaugurado, na Avenida Cristiano Machado. Era um prédio de 3 andares, pintado de branco e azul, com janelas grandes que deixavam a luz do sol entrar. No alto da fachada, em letras douradas, estava escrito Centro de Proteção e Acolhimento, Teresa Mendes. Dona Teresa estava ao lado dele, apoiada em seu braço.
Ela havia recuperado o peso, a cor no rosto, o brilho nos olhos. Não era mais aquela sombra frágil e assustada que ele encontrara meses atrás. Era novamente a mulher forte, determinada, cheia de vida que sempre fora. Usava um vestido azul claro, o mesmo que usara no casamento de Rodrigo, mas agora ela o vestia com orgulho, com dignidade. Seu cabelo estava bem penteado, preso em um coque baixo, e no pescoço ela usava um colar simples de pérolas. Não eram as pérolas que Verônica acusara Marlene de roubar, eram pérolas novas, um presente de Rodrigo, um símbolo de recomeço. Marlene também estava lá. Ela usava um blazer bege sobre uma blusa branca, uma calça social preta e sapatos baixos confortáveis. Estava diferente, irreconhecível. O cabelo curto e bem cortado, tingido de um castanho suave. O rosto limpo com um leve toque de maquiagem. Mas mais do que a aparência física, era o olhar que havia mudado. Não era mais o olhar vazio, perdido, de quem desistira de viver. Era um olhar cheio de propósito, de esperança, de alguém que voltara do fundo do poço e agora queria ajudar outros a fazerem o mesmo. Ao redor deles havia dezenas de pessoas, vizinhos da Rua das Acácias, outros idosos que tinham sofrido abusos parecidos, jornalistas, voluntários, assistentes sociais, advogados, políticos, todos reunidos para a inauguração oficial do centro. A deputada estadual Mônica Andrade estava lá, sorrindo, cumprimentando pessoas, tirando fotos. Fora ela, quem levara o projeto adiante na Assembleia Legislativa. Fora ela, quem lutara para conseguir o financiamento, a aprovação, o apoio necessário. E agora estava ali, prestes a cortar a fita vermelha que marcava a entrada do centro. Mas antes disso, havia discursos. O primeiro foi do secretário de Assistência Social do município. Ele falou sobre a importância de proteger os idosos, sobre a necessidade de criar espaços seguros onde eles pudessem denunciar abusos sem medo de retaliação. Falou sobre estatísticas alarmantes, sobre números que mostravam que milhares de idosos em Minas Gerais sofriam algum tipo de violência dentro de casa. E falou sobre como a história de Dona Teresa tinha mudado a forma como o Estado olhava para essa questão. Depois foi a vez de André, o advogado. Ele subiu ao pequeno palanque montado na frente do prédio e ajeitou o microfone. Bom dia a todos. Eu tenho o privilégio de estar aqui hoje não apenas como advogado, mas como testemunha de uma transformação. Há 3 meses, eu fui chamado para atender um caso que parecia mais um entre tantos: desvio de dinheiro, abuso financeiro, negligência. Mas quando comecei a investigar, descobri que era muito mais do que isso. Descobri que havia um sistema, uma rede organizada, ensinando pessoas a maltratar idosos. E descobri que essa rede estava crescendo, se espalhando, destruindo famílias inteiras. André fez uma pausa, olhou para a plateia, mas também descobri algo mais. Descobri que a resistência existe, que a bondade existe, que a coragem de uma mulher que dividiu sua última fatia de pão com uma desconhecida pode mudar o mundo. Dona Teresa, a senhora é um exemplo para todos nós. E esse centro aqui, que leva seu nome, vai garantir que nenhum outro idoso passe pelo que a senhora passou. A plateia aplaudiu. Dona Teresa limpou as lágrimas com as costas da mão. Rodrigo apertou o braço dela, dando apoio. Então foi a vez de Dona Teresa falar. Ela hesitou no começo. Disse que não era boa com palavras, que não sabia fazer discurso. Mas Rodrigo a encorajou. Pode falar, mãe. As pessoas querem ouvir a senhora. Dona Teresa subiu ao palanque devagar, segurando firme no corrimão. Quando chegou ao microfone, respirou fundo. Eu não sei bem o que dizer. Nunca pensei que ia estar aqui. Nunca pensei que alguém ia se importar com o que aconteceu comigo. Eu sou só uma velha simples que a vida inteira trabalhou, cuidou do filho, tentou ser uma pessoa boa. E quando tudo desabou, quando me vi sem nada, sem comida, sem dignidade, eu achei que era o fim. Achei que ia morrer ali, sozinha, esquecida. A voz dela tremeu, mas ela continuou. Mas aí eu encontrei a Marlene. E ela estava pior do que eu. Muito pior. E eu não consegui deixar ela assim. Não consegui.
Minha mãe me ensinou que a gente divide o que tem, mesmo quando não tem quase nada. Então eu dividi. E Deus cuidou de mim. Mandou meu filho de volta. Mandou o André. Mandou a dona Célia. Mandou vocês todos. E agora eu estou aqui, dando nome a um centro que vai ajudar outras pessoas. Eu ainda não acredito direito. Mas eu agradeço. Agradeço de coração. E eu prometo que enquanto eu tiver vida, vou lutar para que nenhum velho seja tratado como lixo. Porque a gente não é lixo. A gente é gente. E merece respeito. A plateia explodiu em aplausos. Muitos choravam. Dona Célia gritou. Isso aí, Teresa e outros vizinhos acompanharam, batendo palmas com força. Dona Teresa desceu do palanque, emocionada, e foi abraçada por dezenas de pessoas. Depois foi a vez de Marlene. Ela subiu ao palanque com as pernas trêmulas, mas determinada. Meu nome é Marlene Oliveira. Há 1 ano eu não tinha nome, não tinha rosto, não tinha nada. Eu era só mais uma pessoa invisível nas ruas de Belo Horizonte. Eu fui acusada de algo que não fiz. Perdi meu emprego, minha casa, minha dignidade, e quando eu achei que não tinha mais volta, que o melhor era desistir, a dona Teresa me encontrou. Ela não tinha nada, mas me deu tudo. Me deu comida, me deu abrigo, me deu esperança, e por causa dela eu tô aqui hoje, limpa, alimentada, viva. Ela fez uma pausa, limpou as lágrimas. Eu vou trabalhar nesse centro. Vou acolher outros idosos, vou ouvir histórias, vou oferecer ajuda. Porque a dona Teresa me ensinou que a gente sempre pode fazer alguma coisa. Sempre pode estender a mão. Sempre pode ser a diferença entre a vida e a morte de alguém. Mais aplausos, mais lágrimas. Marlene desceu do palanque e foi abraçada por dona Teresa. As duas mulheres, que meses atrás dividiam sopa feita com ossos velhos em um quintal abandonado, agora eram o símbolo de uma revolução silenciosa. Uma revolução de amor, de cuidado, de resistência. A fita foi cortada. As portas do centro se abriram. As pessoas entraram, explorando os ambientes. Havia salas de atendimento jurídico, salas de atendimento psicológico, uma cozinha comunitária, um auditório para palestras e workshops, um espaço de convivência com sofás confortáveis e uma pequena biblioteca. Havia também computadores disponíveis para que os idosos pudessem aprender a usar a internet, a se comunicar, a denunciar abusos de forma segura. E no fundo, havia um jardim. Um jardim com bancos de madeira, flores coloridas e uma árvore grande no centro, onde as pessoas podiam sentar e conversar, longe do barulho, longe do caos. Rodrigo caminhou pelos corredores do centro, observando tudo. Ele havia financiado boa parte da construção com recursos próprios. Havia também doações de empresas, de cidadãos comuns que se sensibilizaram com a história. Mas mais do que dinheiro, havia trabalho voluntário. Arquitetos que desenharam o projeto de graça. Pedreiros que trabalharam em turnos extras. Pintores que doaram o material. Era um esforço coletivo. Uma prova de que, quando a sociedade se une, consegue fazer coisas incríveis. Na sala de atendimento jurídico, Rodrigo encontrou André conversando com outros advogados que haviam se voluntariado para trabalhar no centro. Eles estavam organizando os casos que já tinham sido reportados. Eram mais de 50. 50 idosos que, inspirados pela história de Dona Teresa, tiveram coragem de denunciar. E o número só crescia. Rodrigo se aproximou. Como estão as coisas com a Verônica? André olhou para ele, ajeitou os óculos. O processo está correndo. Ela e a Viviane foram indiciadas por apropriação indébita, maus tratos e falsificação de documentos. A tal doutora Flávia Rocha também. E o grupo nas redes sociais foi derrubado. A Polícia Federal entrou na investigação porque descobriram que o esquema se estendia para outros estados. Tem gente em São Paulo, no Rio, no Paraná, tudo usando os mesmos métodos. É um caso grande, Rodrigo. Muito grande. Vai dar trabalho, mas a gente vai conseguir. E a casa? Rodrigo perguntou. A casa da minha mãe? André sorriu. Já está regularizada. Tá tudo no nome dela. Novamente. A Verônica tentou contestar, mas não tinha argumento. As provas eram esmagadoras. E mais,
Ela vai ter que devolver todo o dinheiro que desviou, com correção e com uma indenização por danos morais. Vai doer no bolso dela. Rodrigo assentiu, satisfeito. E quanto ao divórcio? Já encaminhado. Deve sair nos próximos meses. Você vai sair sem dever nada a ela. Aliás, ela é que vai te dever. Rodrigo respirou fundo. Era um alívio, um peso saindo dos ombros. Mas ele sabia que dinheiro, processo, justiça legal, nada disso apagava os meses de sofrimento que a mãe passara. Nada disso. Devolvia os dias perdidos, mas era um começo, era um acerto de contas. Mais tarde, Rodrigo encontrou Marlene no jardim do centro. Ela estava sentada embaixo da árvore grande, observando as flores. Rodrigo sentou-se ao lado dela. Como você está? Marlene sorriu. Ainda me acostumando com tudo isso. Tem hora que eu acordo e não acredito que é real, que eu tenho um lugar para dormir, comida para comer, trabalho para fazer. Parece sonho. Não é sonho, Marlene. É real. E você merece tudo isso. Marlene olhou para ele, os olhos brilhando. Eu só queria agradecer. Por tudo. Por acreditar em mim. Por não me deixar na rua. Por me dar uma segunda chance. Rodrigo balançou a cabeça. Quem te deu uma segunda chance foi minha mãe. Eu só consertei o que estava errado. E ainda assim, cheguei tarde demais. Marlene colocou a mão no braço dele. Você chegou na hora certa. Chegou quando Deus quis. E agora olha tudo o que está acontecendo. Esse centro. Esse movimento. Tanta gente sendo ajudada. Isso tudo começou porque você voltou. Porque você não ignorou o que viu. Rodrigo olhou ao redor. O jardim estava cheio. Idosos conversando, rindo, compartilhando histórias. Alguns eram vítimas de abuso. Outros eram voluntários. Mas todos estavam ali, unidos, criando uma rede de apoio, de proteção, de amor. Naquela noite, houve uma celebração na casa da Rua das Acácias. Os vizinhos se reuniram, cada um trazendo um prato. Teve arroz, feijão, frango assado, salada, farofa, tortas, bolos. A mesa estava farta. E dessa vez, Dona Teresa não precisava dividir migalhas. Ela podia comer à vontade, podia servir a todos, podia ser generosa sem sacrificar a si mesma. Dona Célia levantou o copo de refrigerante e fez um brinde. A Dona Teresa, a mulher mais corajosa que eu conheço. A Marlene, que nunca desistiu. E ao Rodrigo, que voltou no momento certo e fez tudo mudar. Saúde. Todos repetiram. Saúde. Rodrigo olhou para a mãe. Ela estava sorrindo. Um sorriso amplo, verdadeiro, cheio de vida. Ele se aproximou e a abraçou. Mãe, eu sinto muito. Sinto muito por não ter percebido antes. Sinto muito por ter confiado na pessoa errada. Sinto muito por ter te deixado sozinha. Dona Teresa afastou o filho e olhou nos olhos dele. Filho, você não me deixou sozinha. Você só confiou demais. E isso não é defeito, é qualidade. O problema não foi você. Foi quem abusou da sua confiança. Mas agora acabou. Agora a gente tá junto. E vai ficar sempre. Rodrigo assentiu, os olhos marejados. Sempre. Nos meses seguintes, o Centro de Proteção e Acolhimento Teresa Mendes se tornou referência nacional. Outros estados começaram a replicar o modelo. Surgiram centros em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Porto Alegre. Todos inspirados pela história daquela mulher simples de Belo Horizonte que, mesmo sem nada, dividiu o que tinha. Dona Teresa viajou pelo país inteiro, dando palestras, contando sua história, incentivando outros idosos a denunciarem abusos. Ela se tornou uma figura pública, respeitada, admirada. Mas nunca perdeu a simplicidade, nunca deixou a fama subir a cabeça. Continuava sendo a mesma Teresa de sempre, generosa, humilde, cheia de amor. Marlene também se tornou uma voz importante no movimento. Ela dava workshops sobre como reconhecer sinais de abuso, como se proteger, como buscar ajuda, e sempre terminava suas falas com a mesma frase. Se a Dona Teresa não tivesse parado para me ver, eu não estaria aqui hoje. Então eu peço a vocês, parem. Vejam, escutem, porque alguém pode estar precisando de você agora. Rodrigo, por sua vez, aprendeu uma das lições mais
duras de sua vida. Aprendeu que sucesso financeiro, viagens, contratos milionários, nada disso importa se você não está presente, se você não vê as pessoas que ama, se você não percebe o sofrimento delas. Ele reestruturou sua empresa, contratou uma equipe de confiança e reduziu drasticamente o número de viagens. Passou a visitar a mãe todos os dias. Às vezes ficava apenas meia hora tomando café com ela no quintal. Outras vezes passava a tarde inteira ajudando-a a cuidar do jardim, ouvindo histórias antigas, rindo de memórias. E era nesses momentos simples, comuns, sem nada de extraordinário, que Rodrigo se sentia completo, porque entendeu que presença é o maior presente que podemos dar a alguém. Verônica foi condenada a 4 anos de prisão, Viviane a 3 anos e meio, a doutora Flávia Rocha a 5 anos. Além disso, foram obrigadas a devolver todo o dinheiro desviado e a pagar indenizações vultosas. O grupo nas redes sociais foi completamente desmantelado. Mais de 100 pessoas foram investigadas, dezenas indiciadas. O escândalo abalou o país inteiro e resultou em mudanças na legislação. Agora idosos tinham mais proteção legal. Familiares que cometessem abusos financeiros ou emocionais enfrentavam penas mais severas. E centros de acolhimento eram obrigatórios em todos os municípios, com mais de 50 mil habitantes. 1 ano depois da inauguração do centro, Rodrigo estava novamente na Rua das Acácias. Mas dessa vez, não encontrou uma casa abandonada. Encontrou uma casa viva. O portão bem pintado, as plantas da varanda verdes e floridas, o cheiro de bolo saindo pela janela da cozinha. Dona Teresa estava no quintal, regando as jabuticabeiras que voltaram a dar frutos. Marlene estava ao lado dela, ajudando a colher limões para fazer suco. As duas conversavam, riam, pareciam mãe e filha. Rodrigo entrou pelo quintal e as duas olharam para ele. Dona Teresa sorriu. Chegou na hora certa, filho. O bolo está saindo do forno agora. Rodrigo sorriu de volta. Sempre chego na hora certa quando se trata de bolo da senhora, mãe. Eles entraram juntos na cozinha. A mesa estava posta. Tinha café fresco, pão de queijo, bolo de fubá ainda quente, geleia de goiaba, manteiga. Rodrigo sentou-se e serviu-se. Enquanto comia, olhou ao redor. Aquela cozinha, que meses atrás estava vazia, suja, cheia de mofo, agora era um lugar de vida, de alegria, de amor. E Rodrigo entendeu que aquilo era vitória. Não a vitória dos processos ganhos, do dinheiro recuperado, dos centros inaugurados, mas a vitória de estar ali, sentado à mesa, comendo bolo com a mãe. A vitória de ver Marlene rindo, saudável, cheia de propósito. A vitória de saber que fizera a coisa certa, que não virara as costas, que enfrentara a verdade por mais dolorosa que fosse e consertara o que estava quebrado. Dona Teresa colocou mais uma fatia de bolo no prato de Rodrigo. Come mais, filho. Você tá magro. Rodrigo riu. Mãe, eu não tô magro. A senhora é que acha que todo mundo tá magro. É porque eu sei o que é passar fome, filho. Então agora, enquanto eu puder, vou encher o prato de todo mundo. Vai que um dia a comida falta de novo. Rodrigo segurou a mão da mãe sobre a mesa. Não vai faltar, mãe. Nunca mais vai faltar. Eu prometo. Dona Teresa apertou a mão do filho de volta. Eu sei, meu menino. Eu sei. E ali, naquela cozinha cheia de luz e de comida, naquela casa que ressuscitara das cinzas, naquele quintal onde uma sopa dividida salvara 2 vidas e mudara um país inteiro, Rodrigo entendeu o verdadeiro significado de família. Não era sangue. Não. Era sobrenome. Era presença. Era cuidado. Era estar ali nos dias bons e nos dias ruins. Era dividir o que se tem, mesmo quando não se tem quase nada. Era não virar as costas. Era não ignorar o sofrimento. Era agir. E enquanto o sol se punha sobre Belo Horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, a casa da Rua das Acácias brilhava, não com luzes artificiais, mas com a luz que só o amor consegue produzir. Uma luz que atravessa a escuridão, que aquece os corações, que transforma vidas, e que nunca, nunca se apaga, se